aqui porque a igreja do Senhor tem o propósito de edificar pessoas, de edificar a minha vida e de edificar a sua vida. Então, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos, porque nós vamos começar orando. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome nesta noite. Nós te damos graças pela Tua presença neste lugar. Nós te damos graças pelo Teu Espírito, Senhor, se movendo livremente. Nós te agradecemos porque você é o Deus que conhece e sonda as mentes e os corações. E o Senhor sabe o que cada um de nós precisa. Tu sabe como nos alcançar, Senhor. Tu sabes, Pai, qual é a nossa necessidade agora, nesse momento. E nós sabemos que a Sua mão, Pai, Pai, a Sua mão, ela não está escondida de nós. A sua palavra diz que você é poderoso para nos salvar. Você está com a mão estendida, Senhor, para nos dar suporte. Você é o socorro bem presente, Pai. Todos os dias, todos os momentos. E eu te agradeço, Senhor, pela tua provisão nesta noite. Chegando, Pai, para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque não sairemos daqui da mesma forma. Obrigado por essa palavra cumprindo o propósito pelo qual ela está sendo ensinada. E eu creio, Pai, em refrigério chegando, Pai. Eu creio, Pai, em pesos sendo retirados. Eu creio, Pai, em cura sendo manifesta. Eu creio em milagres sobrenaturais, porque você é o mesmo Deus de ontem, do passado, você é agora, Pai. Você não mudou, você é o mesmo. Obrigado, Pai, porque o seu desejo é nos edificar. O seu desejo é nos ver crescendo, é nos ver avançando, é nos ver prosperando, é nos ver progredindo na vida. E eu te dou graças porque você trabalha todos os dias, incansavelmente, para que isso seja manifesto, Senhor, a cada um de nós. Obrigado, Pai. Eu te dou graças por essa palavra tão abençoada. E eu te dou graças porque nós conhecemos a sua palavra. Porque nós temos o privilégio, Pai, de ouvir esta palavra, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Obrigado por uma noite de ensino abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre edificar pessoas. Nós sabemos que o nosso pastor teve, a direção do Espírito de Deus, está ensinando os valores do Ministério Verbo da Vida, que é o ministério que nós fazemos parte. Uma empresa, qualquer empresa que você faz, tenha nome, uma empresa que zela pelo seu nome, ela tem as suas missões, seus valores, tem tudo certinho lá. E as pessoas que vestem a camisa dessas empresas, elas vão praticar esses valores, certo? Então, assim, o Ministério Verbo da Vida, ele também tem os valores. E isso está lá no nosso site, está lá no portal Verbo da Vida, você pode ler, você pode olhar, e pode ver se você concorda também com o que está escrito lá. Porque é isso que vai ser ensinado aqui para você. É isso que nós cremos, é isso que nós desejamos também ver na sua vida acontecendo. E aí, só para lembrar que esses valores têm sido já ensinados, e eu vou só relembrar os que já foram ensinados, para a gente chegar no que a gente está aqui hoje. Mas, os nossos valores são vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, que é o de hoje, tem excelência e tem vida abundante. Então, esses são os valores do Verbo da Vida, não é? Então, assim, você concorda com eles? Eu concordo. Você quer isso na sua vida? Eu quero. Então, assim, se nós estamos aqui é porque nós concordamos, porque nós cremos, nós temos a mesma visão, nós somos muito, mas somos um. E nós estamos aqui para falar as mesmas coisas. Então, o desejo de Deus para nós também é isso. Esses valores estão fundamentados na palavra de Deus, naquilo que Deus deseja para mim e para você. Isso não foi tirado da cabeça de alguém, isso foi tirado da Bíblia, da palavra do Senhor. Tá certo? E aqui, na quinta-feira passada, teve o coração para servir. E é óbvio também que o coração para servir está ligado com o edificar pessoas, porque se você não tiver o coração de servo, e se você não ama pessoas, como é que você vai edificar pessoas? Como é que você vai fazer isso? E nós temos o maior exemplo, o maior edificador de pessoas que a gente conhece é Deus. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. É isso que Deus faz todos os dias. E foi isso que Jesus fez também como ser humano, quando esteve aqui na terra. Tudo que Jesus fez, se você for ver, se você ler os evangelhos, foi trabalhar para edificar, melhorar, promover, ajudar, transformar para melhor a vida de pessoas. E nós somos pessoas. Então, esse é o desejo de Deus para a gente. Então, nós vamos começar vendo o significado dessa palavra, edificar.
O que está escrito lá no dicionário que fala sobre isso? E o significado dessa palavra edificar é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Então, a gente primeiro vê que aqui é para levantar, não é para diminuir ninguém, não é para colocar para baixo, é para levantar. Vamos dizer, a gente fala de um prédio, que é uma construção, mas os prédios que são arranha-céu nós chamamos de edifícios, né? De edifícios, algo que é alto demais nós chamamos de edifício. Então é para a gente levantar as pessoas, para a gente promover as pessoas, para a gente ver essas pessoas crescendo, prosperando, florescendo, frutificando, produzindo, glorificando a Deus, né? Sendo vitorioso, feliz. Esse é o nosso desejo. Só que aqui fala que é levantar, ok, mas além de levantar, fala que também é a parte do solo, a gente vai chegar lá nela, mas fala também que é segundo um plano estabelecido. Irmão, eu não sei você, mas eu nunca vi um prédio aparecer de um dia para o outro. Do nada ali, ele apareceu um prédio. Se você tiver visto, você pode me dizer, mas até o momento eu não conheço. Para que um edifício ele venha a existir, houve muito trabalho. Houve muito esforço de muitas pessoas, com os dons diferentes. Né? Primeiro teve ali alguém que planejou, que teve a visão, que teve o sonho. Né? Depois vem ali um engenheiro, um arquiteto, os pedreiros e outros que eu não sei mais, pintores, os eletricistas, o engenheiro elétrico. Então, assim, muitas pessoas se somaram, os dons que Deus deu a elas, para que elas tivessem um objetivo comum e viessem tornar realidade uma visão que alguém teve. E outra coisa, o edifício não fica pronto de um dia para o outro. Às vezes tem prédio que demora entre, 2 anos, 5 anos, depende, né? Mas foi gasto, investido também dinheiro, para que aquilo ali venha a se tornar realidade. Então, assim, um edifício, para ele acontecer, demanda trabalho. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus também é por trabalho ou por esforço. Tá? As coisas de Deus você vai conseguir por trabalho, por se esforçar diariamente. Tá? Mas assim, o que eu quero que você entenda é que edificar pessoas, do jeito que edificar um edifício, não vai acontecer sem você precisar fazer nada. Ah, não posso ficar aqui na minha rede, que as pessoas vão ser edificadas, que está tudo certo. Se você ficar na sua rede todos os dias em casa, não vai ter dinheiro na sua conta no final do mês. E se você ficar também em casa, sem pregar Jesus para as pessoas, sem fazer a parte que Deus chamou você para fazer, as coisas também não vão acontecer. Pelo menos não através de você, né? Porque Deus pode se mover através de outras pessoas. Se eu não estivesse hoje à noite aqui ministrando, alguém estaria. Porque a obra de Deus vai continuar. Nós não somos insubstituíveis. Se eu disser, Deus, eu não vou, só tem eu na terra. Não, tem outros, você não vai? Então ele vai chamar outra pessoa, alguém que esteja disponível. Porque Deus procura por alguém que está disponível para servir. Porque Deus trabalha na terra através de pessoas. O evangelho é pregado através de quem? Dos anjos? Através de pessoas. O Ministério Verbo da Vida foi fundado por Deus? Sim, mas só Deus fundou, não. Através de um homem, de uma mulher, de um casal, que decidiu obedecer, que decidiu sair da sua nação e decidiu ouvir a palavra de Deus e vir para o Brasil. Mas eles precisaram obedecer, eles precisaram vir. Se eles tivessem ficado lá, não teria acontecido. Não com eles, poderia ter acontecido com outros. Mas eles precisaram obedecer. Eles precisaram trabalhar. O ministério hoje a gente vê, nossa, tem quantas igrejas, quantos remas, quanto isso. Mas não começou assim. Foram muitos anos até chegar onde estamos hoje. Foi muito trabalho. Muitas pessoas se somaram. Muitas pessoas se juntaram para ajudar. Houve um plano. Houve oração, houve jejum, com certeza houve choro, com certeza alguém quis desistir, com certeza pessoas no meio do caminho abandonaram, com certeza as pessoas no meio do caminho traíram, falaram outras coisas, não sabemos, mas com certeza teve dificuldades, irmão. Mas eles perseveraram, porque eles sabiam quem tinha chamado eles. Então o Ministério Verbo da Vida ele existe para edificar a minha e a sua vida, é a igreja. E eu estou falando a igreja instituição. A igreja instituição está aqui aberta terça, quinta, no caso aqui de Santos, domingos, para edificar a sua vida, através do ensino da palavra de Deus.
Você está entrando aqui nessa igreja para você ser confrontado todas as vezes pela palavra do Senhor, para você melhorar, para você mudar, sabe, irmão? O que pessoas não têm coragem, às vezes, de dizer para você, lá Deus diz. Porque, às vezes, eu falo algo para você que eu nem sei que você precisa disso, mas o Espírito Santo diz, fale isso. E quando eu estou falando, o Espírito Santo está lá edificando o seu coração. E quando a gente fala de construção, nem sempre, quando a gente falou que é tipo uma construção a partir do solo, certo? Então precisa de um solo. Né? Eu preciso de um solo, não é qualquer tipo de solo que a gente consegue construir também. O pastor aqui é engenheiro civil, ele sabe mais do que eu, né? Eu sei a teoria. Mas não é qualquer solo que a gente vai conseguir construir. Por exemplo, a Bíblia até fala, não construa sobre a areia da praia, porque aquele solo não é firme para você ter uma construção sólida, certo? Então, assim, o solo é o coração de quem? Meu e seu. É o nosso coração. Muitas vezes, quando nós vimos para a igreja, o solo do nosso coração não está perfeito para ser construído. Talvez você queira dizer, eu quero colocar um segundo andar nessa minha casa, que é a sua vida. E aí o seu irmão, ou na ministração da palavra, Deus vai dizer, não está em tempo de você fazer isso. Porque o primeiro andar já não está seguro. O primeiro andar já está condenado. Como é que você vai colocar um segundo? A queda vai ser maior. Então, às vezes, para a gente construir, a gente precisa desconstruir o que foi construído errado. O que foi construído fora da palavra de Deus. Porque Jesus, ele é a rocha na qual nós devemos ser edificados. Eu, você, as pessoas, a igreja. É sobre Jesus. Tudo que não foi edificado sobre Jesus está já condenado a cair, a perecer. Porque foi construído, edificado sobre algo que não é eterno. Sobre algo que não vai perdurar. Que se vierem as tempestades da vida, os dias difíceis, vai cair. Mas se estiver firmado na palavra de Deus, vai permanecer. Então, antes de construir, a gente tem que ver em que solo nós estamos construindo, como está o nosso coração. Porque quanto mais altos nós quisermos ser, quanto mais edificados nós quisermos ser, mais humildes nós vamos ter que ser para aprender de Deus e da sua palavra. E a gente vai ter que ser humilde, irmão, até com 100 anos, porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, nem vai saber. Quando você tiver 120 anos, você não vai saber de tudo. Já vai ter inventado coisas novas que você, se quiser, vai ter que entrar na sala e aprender de novo. Porque as crianças não vão estar aprendendo as mesmas coisas que você aprendeu quando era criança. Então, todos nós, todos os dias, temos que estar dispostos a aprender. Quanto mais humildes nós formos, a Bíblia diz que ao humilde Deus concede graça. Os humildes serão o quê? Exaltados. O que é ser exaltado? Senão que vai ser edificado e vai crescer mais. Não é? A gente precisa de humildade para a gente crescer. É preciso ter humildade. Às vezes a gente não quer ser tão humilde. Muitas vezes quando minha mãe me corrige, ou quando corrigi quando era criança, ela ainda me corrige hoje. Porque filho é filho a vida toda. Mas na hora da correção eu não gosto. Você também não deve gostar. Muitas vezes eu não gosto, irmão. E na hora eu não aceito com alegria. Só eu sou assim. Vocês são tudo certinho, aceita na hora, sorrindo, alegre, beija a mãe e tal. Mas eu não. Né? Às vezes eu fico já emburrada, não quero nem falar tal. Mas depois, com o tempo, o Espírito Santo vai falando comigo. Olha, mesmo que você não gostou do jeito que sua mãe falou, mas ela está falando a verdade. Escuta o que ela te disse. Então, assim, a correção quando chega para nós, às vezes não é agradável. A própria Bíblia fala sobre isso. Que quando nós somos corrigidos, nós não gostamos. Mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. É Deus dizendo, ei, essa coluna que você colocou aqui na sua vida não está firme. Se você continuar com essa coluna aqui, vai cair em algum momento. E Deus não quer que caia. Deus quer que fique firmado. Deus quer que você esteja firmado para você ir para outros níveis. Né? Deus não quer a sua queda, Ele quer a sua prosperidade. Ele quer o seu crescimento, Ele quer o seu avanço. Mas nós precisamos aprender a ouvir ao Senhor e às pessoas que Ele colocou na nossa vida também, para nos edificar. Então, o Ministério Verbo da Vida, como nós ouvimos aqui, ele tem esse valor, né, de edificar pessoas. E nós podemos ver isso também
através de tantas coisas. Por exemplo, nós temos a igreja, que é o que nós costumamos vir, mas muitas pessoas estão fazendo o remo. O remo é uma escola, né, interdenominacional que ensina as doutrinas da palavra do Senhor. E ela é para quê? Qual é o propósito dela? Senão, ensinar a palavra para que as pessoas possam crescer e avançar no evangelho, avançar na vida delas, espiritual, sim, com certeza, mas também na vida natural delas. Porque quanto mais conhecimento de Deus elas tiverem, isso vai refletir na vida natural delas, irmão. Muita gente pode falar assim, rapaz, o rema não me dá um diploma para eu conseguir um emprego. Ele pode não te dar o diploma para o emprego, mas ele te dá a fé, a sabedoria de Deus para você se tornar um excelente profissional e ganhar muito melhor do que você pensava ou imaginava. Para você viver milagres de Deus na sua vida. Tá? São valores eternos que você vai aprender ali. Então, o rema, a escola tem a escola de ministros, tem a escola de missões, para aqueles que têm chamados missionários para irem para outras nações. Tem a escola lá em Campina Grande. Se alguém quiser fazer, irmão, é só crer, desejar orar, e Deus vai para lá e vai o quê? Vai aprender, vai crescer. Tem o rema para fazer 2 anos, se quiser também, para crescer e avançar e prosperar no Senhor, para ser edificado na palavra. Tem a escola de ministros também, quem é chamado por Deus, porque na verdade todos nós somos chamados. Não tem nenhum crente que Deus chamou só para ficar sentado nesse banco. Não tem. Não tem esse crente. Às vezes a gente quer ser esse crente, mas não existe na Bíblia. E alguns foram chamados para esquentar o banco da igreja até Jesus voltar. Não tem. Eu nunca li esse versículo. Não tem. Você pode não ter sido chamado dentro dos 5 dons ministeriais. Isso é um fato. Nem todos foram chamados para esses dons, né? Mas você foi chamado para fazer alguma coisa, irmão. Você foi chamado para edificar pessoas também. E a igreja é um ambiente onde isso vai ser trabalhado. Talvez o pastor, que é um homem de Deus, que está aqui também com o objetivo de edificar a sua vida, né? Seja através de um aconselhamento, seja lhe acolhendo, seja lhe chamando, irmão, você vai servir no diaconato. Não, mas na minha empresa, eu sou o gerente, eu sou o CEO. Aí aqui eu vou ficar na porta. Irmão, não importa onde você vai ficar desde que você sirva. Isso não vai diminuir nada você. Pelo contrário, isso vai trabalhar cada vez mais o seu caráter. Porque Deus está vendo o nosso coração. Né? Não vai cair a nossa mão, não cai na nossa casa se a gente lavar o banheiro, quanto mais se lavar o banheiro da igreja, vai cair a nossa mão? Não vai. Quando você entender que tudo que você está fazendo é para edificação de pessoas, as pessoas vão usar o banheiro. Quem é que vai usar? São pessoas, não são os anjos. São pessoas que vão usar os banheiros. Inclusive nós mesmos vamos usar. Né? Varrer a igreja, ser diácono, ser professor das crianças. Vim aqui agora ministrar a palavra, eu estou aqui servindo vocês. Não são vocês que estão me servindo, eu que estou servindo vocês. Eu que estou na posição de servo agora, nesse momento. Não é? E eu que estou com a maior responsabilidade. Porque você só está ouvindo, mas eu estou com a responsabilidade de ensinar e de viver o que estou ensinando ainda. Não é? Então, assim, nós temos a escola de Deus, que é a igreja, que foi criada para nos edificar, para nos abençoar, para nos fazer crescer. E nós vamos ser tratados em muitas coisas. Às vezes vamos ser tratados no comportamento, na forma de se vestir. Porque às vezes a gente for para uma outra nação, que se veste de um jeito diferente, quando a gente vai para aquela nação e alguém já disser, aqui, exemplo, estou dando um exemplo, tá? As mulheres não podem andar com o cabelo molhado, porque isso não é bem visto aqui. Já fui uma vez para uma menina já falou para mim que ela foi para uma nação que as mulheres não podiam andar de cabelo molhado, né? Senão eles achavam que era mulher fácil. Então, assim, é uma informação. Eu vou andar de cabelo molhado. Você está num país onde aquela cultura entende desse jeito. Então, por que você vai fazer isso, irmão? Se você não tiver essa informação, ok, mas se você já teve, você vai se comportar de um jeito que a pessoa entenda que você é uma mulher decente, não é? Se é só andar com o cabelo seco, pronto, anda com o cabelo seco e está tudo certo. Então, assim,
Quem está na igreja de Deus não vai andar vestido de qualquer forma, irmão. Isso é fato. Então, se o pastor chegar e falar, irmão, essa saia não está de acordo com a palavra de Deus, eu creio que o pastor não precisa fazer isso, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós vai arranhar lá. Rapaz, essa saia, o comprimento não está certo. Mas cada um vai saber. Mas se tiver necessidade, o pastor também vai falar, mas para o nosso bem, para o nosso crescimento. Não é para o nosso mal, não é para nos diminuir. É sempre para nos ajudar, irmãos. Então, a igreja existe para isso, para nos fazer prosperar. E uma frase também que eu gostei, que eu ouvi, do nosso irmão lá, o pastor Edilson lá de Lira, ele disse que a igreja, a igreja do Senhor, ela não, a instituição em si, ela não usa as pessoas para crescer. A igreja de Deus não foi criada para isso. Jesus não criou a igreja que eu estou falando não sou eu e você agora. Estou falando daqui, da instituição, a organização. Ela foi criada para ser usada para as pessoas crescerem. Não é usar as pessoas para a igreja crescer. É o contrário. Tá bom? Então, a igreja existe sim, aí a gente vê. Tem evento tal, tem evento X, tem evento Y. Aí você diz, mas rapaz, para que tantos eventos? Para edificar a sua vida, irmão. Para edificar a sua vida. Para te fazer crescer. Para te levar a um nível maior de entendimento da palavra de Deus. Quem dera pudéssemos participar de todos. Que dera pudéssemos receber todos da unção que há sobre a vida de cada irmão. Porque a unção que há sobre a minha vida não há sobre a vida de você. Na sua tem outra unção. Você recebe de mim, eu recebo de você, irmão. São unções diferentes. São dons diferentes. Então, o propósito de Deus é edificar cada um de nós. O propósito de Deus não é ter muitos eventos. Não, os eventos foram criados para edificar cada um de nós. Porque o propósito do Senhor é edificar as pessoas. Aí Ele vai usar tudo o que for possível para alcançar as pessoas. Vai usar uma cruzada, vai usar um evangelismo. Vai usar um culto dos jovens para alcançar os jovens. Vai usar um culto de casais para você chamar talvez um casal que não é crente ainda. E você convidar e dizer, rapaz, hoje vai ter um culto diferente. Que vai ter um jantar. E às vezes a pessoa vai vir pelo jantar, irmão. Mas ela vai receber a palavra. E ela vai vir para a igreja e depois nunca mais ela vai deixar de vir. O interesse de Deus é alcançar e chegar nelas. E às vezes o nosso papel aqui é só convidar. É só convidar a pessoa. O mais é com Deus. Mas eu gostaria de ler com vocês lá no capítulo de Lucas 5. Que eu quero que vocês entendam que o alvo de Deus será sempre pessoas. Ele ama as pessoas, Ele amou tanto o mundo não é o planeta Terra. Até porque o planeta Terra um dia Deus vai destruir. Mas Ele amou tanto a humanidade, ou seja, eu e você, que Ele enviou o seu Filho Jesus para que nós não perecêssemos, mas que fôssemos salvos. Porque Ele nos ama. Então Ele nos ama. Ele ama a humanidade. É tanto que Ele vai se desfazer de tudo dos céus que Ele criou, que é lindo, o mar que é maravilhoso, a natureza, tudo. Ele vai se desfazer de tudo porque foi contaminado, mas Ele não vai se desfazer de nós. Ele não vai se desfazer da humanidade. Porque Ele nos ama, irmãos. E se você ver, Deus está todos os dias. Jesus disse, o meu Pai não para de trabalhar. E qual é o trabalho de Deus, irmão? Se não é alcançar a minha e a sua vida. É porque muitas vezes o nosso coração é duro. Porque muitas vezes a palavra de Deus diz que nós viramos as costas para Deus. Nós fingimos que não estamos ouvindo. Nós queremos ser independentes e viver a nossa vida do nosso jeito, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. Mas a palavra de Deus diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não vires as costas para Ele. Porque Deus está falando, irmão. Ele tem falado. Todos os dias Ele tem falado comigo, com você. Todos os dias Ele fala. E lá em Lucas 5, do 1 a 11, nós vamos ver ali a história da pesca maravilhosa, mas o foco é que Jesus, não sei se os irmãos colocaram aqui,
Vamos ler aqui um pouquinho. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, no mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, ou a Pedro, né? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Mas calma, vamos ficar ali um pouquinho, depois eu volto aqui. Vamos lá. Jesus estava lá em Israel. Jesus veio com o propósito de alcançar pessoas, de edificar pessoas. E sabe, irmão, Jesus já sabia o que tinha acontecido aquela noite. Ele sabia que Pedro, João, Tiago e os seus amigos tinham passado a noite toda pescando e não tinham pescado nada. Ele sabia que Pedro podia estar ali, não sabemos, Pedro podia ter orado, falado várias vezes, Deus, eu pesquei a noite todinha, eu tenho um filho em casa para levar comida, eu tenho os impostos lá dos romanos para pagar e eu não consegui pescar nada. Ele podia estar lá sofrendo uma crise de ansiedade, porque tinha as contas para pagar e nada de acontecer, ele estava se esforçando, e mesmo se esforçando não chegava a solução. E aí Jesus, ele vai até essas pessoas. E sim, ele queria ensinar a palavra de Deus para essas pessoas. Mas se Jesus queria só chamar atenção para ele, Jesus podia ter andado em cima das águas naquele momento, irmão. E todo mundo ia olhar para Jesus. Mas Jesus não estava querendo se amostrar ou querendo aparecer, não era isso a intenção. Ele queria o coração das pessoas. E Deus trabalha com princípios. Então, para edificar pessoas, ele vai nos edificar através de princípios da palavra dele. Então, Jesus, ele vai ao encontro de Pedro, né? Porque ele sabe o que Pedro estava passando, como ele sabe o que eu e você estamos passando, irmão. Jesus nunca é pego de surpresa. E a palavra de Deus diz que Deus é o nosso socorro bem presente. Amém? Então, ele vai ao encontro de Pedro. Mas Pedro não sabe, né, desse encontro. E Jesus chega e ele fala, eu vim aqui para abençoar esses pescadores. Mas eles não sabem ainda. Só que Jesus não chega lá e fala assim, ei, já vai ali e lança a rede? Ele não falou isso, irmão. Primeiro ele chegou e falou assim, ei, estou precisando desse barco emprestado. O pessoal está me apertando aqui, eu preciso de um barco para eu poder, assim, pregar e todo mundo poder ouvir. Pode me emprestar? A Bíblia fala ali que eles estavam lavando as redes. Ele já devia estar lavando para depois ir embora, irmão. Estava cansado, dormir, descansar. Aí vem uma pessoa que ele não conhecia, pediu um barco emprestado, aí ele disse, pronto, agora eu vou ter que ficar esperando até o final para poder ir para casa descansar. Mas a Bíblia diz que ele empresta o barco para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus foi sim ali para edificar a vida de Pedro. Mas para edificar a minha e a sua vida, nós precisamos dar a ele uma porta de legalidade para ele fazer. Porque para Deus me dar uma colheita, eu preciso plantar. E Jesus está dizendo, ei Pedro, você está precisando de algo, você está precisando de provisão. Agora no momento, eu estou tendo uma necessidade. A única necessidade que eu tenho é que eu não tenho um barco, mas você tem. E você pode me emprestar, porque só dá quem tem, não é? Como você tem, me empresta o seu barco, que eu estou precisando. Que, consequentemente, Jesus não disse isso, mas, em outras palavras, você vai plantar, você vai me suprir, e, consequentemente, virá para você o suprimento. Né? E aí, Pedro empresta o barco para Jesus, e, consequentemente, Pedro tem que ouvir tudo o que Jesus estava ensinando, porque até hoje eu tenho a curiosidade de saber o que foi ensinado naquele sermão. Né? Não sei o que foi ensinado, mas sei que foi maravilhoso. E Pedro ouviu tudo aquilo dali, e no final do sermão, por gentileza, irmãos, vamos à sequência da leitura lá. E tendo acabado de falar, Jesus vira-se para quem? Para quem emprestou para ele o barco, certo? Além do mais, Pedro também ajudou Jesus a pregar para uma multidão. Quando Jesus estava pregando, Jesus estava edificando a vida de muitas pessoas. Não era só Pedro que estava sendo abençoado. Então, Simão emprestou um barco para que Jesus abençoasse não somente a vida dele, mas a vida de muitas pessoas. Né?
E aí, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ou seja, ele disse: agora, Simão, que você plantou na minha vida, eu vou te dar a colheita. Aquilo que você precisava, eu estou liberando agora. Né? Vamos para a prova. E Simão respondeu. Veja que Simão estava cansado, ele ainda não tinha entendido. Meio que a ficha vai caindo quando ele está falando. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Tipo, eu entendo que ele estava dizendo assim: Senhor, não estou afim de ir lá de novo e tal. Mas acho que quando ele estava falando e olhando para Jesus, aí caiu a ficha, né? Opa, não, peraí, eu entendi. Opa, mas, porque é você quem está falando, eu acabei de ouvir a sua palavra, acabei de ouvir o seu ensino, eu vou agora, eu vou fazer o que você está dizendo. A minha carne não queria, eu estou cansado, mas eu vou. Né? Eu vou lançar as redes. Próximo, por gentileza. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, assim, irmãos, quando nós damos liberdade a Deus de nos usar como um instrumento dele para abençoar a vida de outras pessoas, ao mesmo tempo que eu estou dando, Deus já está me devolvendo de volta. Muito mais do que eu dei. Pedro emprestou um barco, ele nem deu o barco para Jesus, ele só emprestou por algum tempo. Alguns minutinhos ali, irmão. E ele recebeu não só para ele, mas também para os amigos dele a provisão. Sabe, quando você está servindo aqui na igreja, irmão, você está edificando a vida de pessoas. Quando você está servindo aqui, Deus está fazendo um milagre lá na sua casa. Deus está fazendo um milagre lá nas suas finanças. Deus está fazendo um milagre na sua vida profissional. Deus está te livrando do mal. Deus está te livrando da morte, porque você está hoje, quando está servindo aqui na igreja do Senhor, edificando a vida de pessoas para o bem. Segundo a palavra de Deus, Deus é um bom pagador. Ninguém trabalha para Deus de graça, irmão. Quando você está lavando o banheiro da igreja, Deus está dizendo: eita, está chegando promoção, está chegando bênção, está chegando provisão, está chegando milagres, está chegando a salvação da sua família, está chegando a cura, está chegando a restauração. Porque emprestar um barco, irmão, não ia fazer 1000 peixes vir, não. E às vezes você pensa: mas eu só estou lavando o banheiro. Mas era só isso que Deus queria que você fizesse, para dar legalidade para Ele fazer o milagre na sua vida, para aquilo que você precisa. Porque você não pode pagar os milagres de Deus, irmão. Então você tem que estar junto com o Senhor, cumprindo o propósito dEle de edificar a vida de pessoas, através do seu serviço, através do dom que Deus te deu. Porque Deus te deu um dom. A Bíblia fala que Jesus, ele distribuiu dons aos homens, né? Vamos ler lá em Efésios 4:7. Para você dizer: não, todo mundo tem um dom, mas eu não tenho dom de nada. Porque tem gente que se acha ruim em tudo, irmão. Mas é um engano mentiroso de Satanás. Você tem que ser bom em alguma coisa. E deixa eu dizer algo para você: ninguém nasceu pronto, todo mundo é construído. Eu não nasci falando português. Se eu tivesse nascido de outra nação, eu aprenderia outra língua. Eu aprendi português porque eu fui ouvindo até eu conseguir falar. Tá? Então você pode, você consegue. Só que o nosso problema é que a gente acha que a gente aprende em 1 segundo. Num passe de mágica, que não é assim que funciona. Gabriel com certeza não aprendeu a tocar violão. Se acordou: Senhor, já sei tocar violão, todas as músicas. Nem preciso ensaiar. Não, tem uma música nova de Andrezinho, já sei, já vou tocar aqui. Nem olhei a letra, nem olhei nada. Não sei nem se é mágica isso, né? Não é assim, irmão. Com certeza ele se dedica ali. Com certeza às vezes ele erra. E ele fala: rapaz, não, mas eu vou tentar de novo. Da próxima vez eu vou melhorar. Da próxima vez eu vou fazer melhor. Então, assim, o fato de Deus ter te dado um dom não significa que você já vem com ele maduro. O dom precisa ser desenvolvido, precisa ser amadurecido. E o pastor da igreja local, ele tem também esse propósito de desenvolver as pessoas e os dons, o chamado de Deus na vida delas. Por gentileza, Efésios 4:7. E a cada um de nós, glória a Deus que não foi e apenas aos americanos, não, ou apenas aos israelenses, ou apenas, não sei, os jovens, ou os mais velhos, ou os casados, né, que Gabriel já faz parte dos casados.
Não, mas a cada um de nós, isso inclui eu e você, foi concedida a graça. Na verdade, eu queria a versão dos dons, por gentileza. Conforme a medida repartida por Cristo. Então, ele nos deu dons. Essa versão diz graça, mas existe a versão que fala dons. Ele distribuiu dons aos homens. Tá? Então, assim, cada um de nós tem um dom. Um tem o dom de tocar, o outro tem o dom de ensinar a palavra, o outro tem o dom de fazer costurar, o outro tem o dom de cozinhar, o outro tem o dom de lidar com finanças, o outro tem o dom de pintar tela, o outro tem o dom de criar uma cadeira, de construir um edifício, de construir um carro. As pessoas estão cheias de dons aí, irmãos, ou não estão? Até as pessoas que não são crentes e que não estão na igreja têm dons. Porque Deus deu talento às pessoas. E o talento é para mim, é? Ou é para servir os outros? Quer dizer que se Gabriel pegasse o dom dele lá de tocar, só servia para ele. Não, vou tocar só em casa, só para mim. Claro que o dom pode ajudar ele, né, na comunhão dele com o Senhor em casa. Sim. Mas quando ele compartilha do dom dele comigo e com você, ele está nos edificando. Ele está usando o dom que Deus deu a ele para edificar a igreja. Para nos levar a um nível de adoração que Deus deseja, que Deus quer. Sendo guiado, o Espírito Santo dizendo, eu quero que você cante tal música, Gabriel. Quando ele obedece, quando ele faz, a unção vem. Porque eu não sei tocar violão. Na verdade, eu não sei tocar nenhum instrumento. Então, assim, se Gabriel não tocar o violão, eu não vou tocar, irmão. Eu posso até aprender, né? Mas nós precisamos um dos dons dos outros. Nós estamos aqui juntos para nos edificarmos. A Bíblia fala que um afia o outro. E às vezes esse afiado dói, irmão. Dói por causa das personalidades que nós temos. E às vezes a gente não quer ceder. Ah, mas aquele irmãozinho abençoado, eu abraço todo mundo, menos ele. E aí aqui na igreja, que é a escola do Espírito, que o Espírito Santo vai dizer, depois você vai abraçar aquele irmão agora todo domingo. Para você mortificar a sua carne e entender que agora quem vive em você é Cristo, não você mesmo. E aí você vê que quando você entrou na igreja, passaram-se os anos e você se tornou uma pessoa melhor. De que você não é mais o mesmo. Porque quanto mais você se disponibilizar a obedecer e a servir às outras pessoas, obedecendo a palavra de Deus e as instruções do Espírito, você vai crescer. A sua vida não tem como ser a mesma. Você não tem como ser a mesma pessoa. Porque a palavra vai fazendo você crescer, prosperar, florescer, frutificar, porque nós somos chamados para dar frutos que glorificam o nome de Deus. Então, aquele que não gostava de abraçar, aprenda a abraçar na igreja. Aquele que era mão de vaca, não dava nenhum centavo, aprende a dar na igreja. Porque tem gente que diz, eu não tenho nenhum talento, mas eu ganho dinheiro. E quando você traz o dízimo e a oferta, você está contribuindo para que essa casa esteja aberta e para que outras vidas sejam abençoadas. Então, toda pessoa que aceitar Jesus aqui dentro, ou pelo culto online, você contribuiu, irmão. Você contribuiu para que isso acontecesse. Veja aquela viúva pobre que foi lá em Jerusalém. A Bíblia fala que era uma viúva pobre. Então, naquela época, né, vamos dizer assim, a maioria das mulheres dependiam do seu esposo, então o esposo dela morreu. Então agora ela estava sem ninguém para sustentar ela, certo? Estava ela e o filho lá dela, sem ninguém para ajudá-la, porque se não tinha um marido para trazer o sustento, ela estava sem provisão. Mas ela tinha poucas moedas. E ela estava vendo a construção do templo. E ela estava dizendo no coração dela, esse templo foi criado para quê, finalmente? Para o pessoal vir e adorar a Deus. E eu vou lá e vou adorar a Deus. E eu quero contribuir. E eu posso ter poucas moedas, mas eu quero participar. Eu quero saber que eu contribuí de alguma forma. E ela foi lá e deu o que ela tinha. Porque o coração dela estava disposto a servir. Porque o coração dela estava disposto a participar de alguma forma. A única coisa que ela tinha era aquelas moedas. Sabe, muitas vezes ela fala, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não posso ajudar aquele irmão. A gente sempre arruma desculpas, mas Deus só quer de nós aquilo que a gente já tem. Deus não pediu a Pedro um carro. Jesus pediu emprestado o barco que ele já tinha.
Ele não diz, ô Pedro, eu queria um liquidificador. Aí Pedro diz, eu não sei nem o que é isso. Ele não pediu isso, ele pediu o que ele já tinha, irmão. Deus está pedindo de mim e de você o que nós já temos, no nível que nós já temos. Aquele encontro de Pedro mudou, de Jesus e Pedro mudou a vida de Pedro para sempre. Dali Jesus chama ele e diz, vem me seguir. E de repente Pedro diz, rapaz, a minha preocupação era conseguir esses peixes para sobreviver disso e agora. Ele largou tudo, naquele que ele tinha segurança, que ele confiava para seguir Jesus Cristo. E sabe, finalizando essa mensagem, eu quero voltar para a vida de Pedro também, porque Jesus Cristo ele não desistiu das pessoas, nem de edificar as pessoas. Jesus, quando estava na terra, ele teve muitos discípulos, e nós sabemos que ele teve 12 discípulos ali principais, né? Que são os apóstolos, mas ele teve muitas pessoas que o seguiram, certo? Mas Jesus chamou 12, e ele confiou naqueles 12. Mas um desses 12 falhou, que foi Judas. Sabe, quando nós estivermos edificando as pessoas, quando o pastor está aqui, você for perguntar para ele, pastor, será que teve alguém que nunca falou mal do senhor? Com certeza deve ter tido, irmão. Com certeza deve ter tido alguém que ter falado, não gosto do jeito que o senhor fala, não gosto do jeito que o senhor se veste, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de assado. Tem sempre alguém para atirar uma pedra. Então vai ter dificuldades quando a gente estiver trabalhando. Só que Jesus Cristo, mesmo sabendo que no meio dos 12 que ele tinha chamado, tinha alguém que um dia ia trair, ele não desistiu de acreditar nos outros 11 ou mesmo naqueles 12. Ele continuou acreditando nas pessoas. Para que nós edifiquemos as pessoas, a igreja do Senhor, para que a gente faça a vontade de Deus e abençoe a vida das pessoas, a gente precisa continuar crendo que as pessoas são uma bênção. Mesmo que a gente perca 1 ou 2, importante é que eu consegui salvar 10. Se eu perder um, porque não depende só de mim, mas eu fiz a minha parte. Jesus fez a parte dele com Judas, irmão. Jesus foi fiel a Judas até o final. Jesus tratou Judas bem, irmão, até o final. Ele teve o privilégio de estar com Jesus Cristo, mas Pedro também teve. E nós sabemos que Pedro teve medo quando Jesus foi preso. Não exatamente na hora que Jesus foi preso, porque na hora que Jesus foi preso, ele quis até cortar, acho que a cabeça lá do soldado. Né? Só que acho que o soldado fez assim, eu digo para minha mãe, acho que o soldado fez assim, pegou só na orelha. Mas era para pegar aqui, no pescoço, porque ele quis defender Jesus Cristo. Tá? Mas depois ele ficou com medo, porque ele viu que Jesus foi levado. Né? Ele viu que Jesus estava apanhando. E ele com certeza entendeu que quem estivesse junto com Jesus ia sofrer o mesmo, ia morrer também, e ele não estava preparado para aquilo naquele momento. E aí Jesus morre, e Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Após 3 anos andando junto com ele. E aí Jesus ressuscita, e você acha que a cara de Pedro estava como? Como é que você acha que você se sentiria ter sido você? Quando você falha? Porque nós falhamos também. Pedro falhou, nós também falhamos. Pedro estava desanimado, irmão. Eu pequei, eu traí Jesus. Eu fiz a mesma coisa que Judas fez, em outras palavras. Eu sou digno de ser discípulo de Deus, eu não sou digno de ser pescador de homens. Eu vou voltar para aquilo que eu fazia antes, eu vou voltar a ser pescador. Porque o que eu fiz não tem perdão. Não tem perdão. Você acha que Pedro foi voltar a pescar simplesmente porque ele foi voltar? Irmão, ele estava todo completamente destruído. Estava se achando indigno. E aí Jesus vai e aparece no mesmo lugar, né, onde ele apareceu da primeira vez, da pesca maravilhosa, que tem 2 pescas maravilhosas, que essa é a segunda. E aí Jesus volta lá, e esses discípulos estão lá novamente pescando, voltaram para as coisas, que aí Pedro vai e ele leva os outros com ele. E aí Jesus fala, joga para o lado tal. E João reconhece que é Jesus e fala, é Jesus. E Pedro faz o quê? Pula e vai correndo desesperado atrás de Jesus, porque Pedro, ele queria resolver. Irmão, ele falhou. Eu e você podemos falhar na nossa caminhada, podemos às vezes sem querer ferir, a gente está aqui para edificar a vida de pessoas, mas sem querer a gente pode magoar a vida de alguém. Ou até querendo, ou por medo, ou por imaturidade, porque a gente não está pronto, como Pedro não estava. E Jesus foi ali outra vez para encontrar Pedro. E para dizer, Pedro, você me ama, eu vou te dar a oportunidade você me negou 3 vezes, eu vou te dar a oportunidade de 3 vezes você dizer que me ama.
E de dizer, Pedro, que está tudo bem, Pedro, que eu acredito em você. E meu chamado não mudou. Não é porque você falhou que eu desisti de você, Pedro. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te disse para você ser pescador de gente. E não mudou. Você vai ser aquilo que eu chamei você para ser, Pedro. Você vai, se você me ama, você vai cumprir o que eu pedi para você fazer. E aí Pedro se levanta e vai cumprir o chamado de Deus, porque ele entende. Não é porque eu falhei que eu sou indigno. Então, mesmo que eu e você falhem, mesmo que pessoas falhem conosco, Deus continua sendo o mesmo. O propósito dele para mim e para a sua vida continua a ser de edificar a minha vida e a sua vida, de nos fazer ser melhores, de nos fazer crescer. Do jeito que Deus foi capaz de nos perdoar, nós também temos que perdoar os nossos irmãos. Nós também temos que ser capazes de também nos sacrificar para que o outro possa crescer, promover a vida do outro. Não há problema em elogiar, irmão, porque edificar a vida do outro não é só elogiar. Você pode elogiar. Na verdade, até tem um lema na empresa que eu trabalho que diz assim, elogie mais. Porque é fácil reclamar, todo mundo reclama toda hora. Botar para baixo é muito fácil, agora colocar para cima, tem gente que até sabe que você é bom, mas ele não diz. E Deus deseja que a gente seja também generoso com o nosso irmão e dizer, rapaz, hoje você está muito bonito, a sua roupa está top, está excelente. Irmão, hoje sua ministração foi uma bênção. Irmão, hoje eu queria dizer para você que você é uma bênção. Que eu olho para você e eu vejo Jesus. Então assim, irmão, às vezes o irmão está se sentindo nada. E o Espírito Santo diz para você elogiar ele, ele entende, rapaz, realmente eu vou continuar, eu não vou desistir. Porque tem pessoas que ainda acreditam em mim. Sabe? Jesus foi atrás de pessoas que não valiam um centavo furado. Pessoas que eram excluídas pela sociedade. Mas Jesus até cruzou mares para ir atrás de apenas uma pessoa, como foi o Gadareno. Lá na Decápolis, que nem judeu não era. Mas ele foi lá atrás. Porque Jesus acreditava em pessoas e ele veio para edificar as pessoas, para mudar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas. E ele fez tudo o que pôde para que as pessoas tivessem uma vida melhor segundo a vontade de Deus. E ele está chamando eu e você para que a gente faça isso. Todos os dias, dizendo, irmão, então eu não sei tudo que você pode fazer. Se Deus chamou você para ser um apóstolo, para ser um pastor, para ser um mestre, para ser um evangelista, ou se Deus te deu algum dom de profetizar, o que for que Deus te deu, irmão, em nome de Jesus, usa esse dom para edificar a vida das pessoas, porque o mundo está perecendo, o mundo está precisando que a gente faça aquilo que Deus disse que é para a gente fazer, porque os anjos não vão fazer por nós, e Deus também não vai fazer por nós. O que Deus tinha de fazer, Ele já fez, Ele já chamou, Ele já capacitou, Ele já está nos equipando. Então não ache ruim quando o pastor chamar você, se chamar, né, por acaso, para um gabinete. Porque, na verdade, a intenção do pastor não é destruir você, nem lhe colocar para baixo. É te ajudar a crescer. Porque até mesmo se você está fazendo tudo certo, Jesus disse que aquela planta que está produzindo frutos, que está ali dando o máximo dela, está no 100%, Ele não deixa ela quieta. Ele vai lá e dá umas pontinhas assim, ó. Mas ainda precisa melhorar aqui, mas ainda precisa melhorar ali, ainda precisa melhorar. Senhor, meu Deus, eu já fiz tanto. Pois é, mas você ainda pode ser muito mais do que isso. O desejo de Deus é nos ver decolando, nos ver avançando. E Ele nos chamou para ser bênção um na vida do outro. Então, se você, por exemplo, coisa simples, sabe de uma vaga de emprego? Irmão, sabe que teu irmão está precisando? Tem um emprego tal. Às vezes é coisa simples, irmão. Aí a gente quer transformar em coisa gigantesca, sobrenatural. E às vezes é só fazer uma oração. Irmão, estou junto com você, você não está sozinho. Tá bom? Então vamos servir ao Senhor com aquilo que o Senhor nos deu. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que palavra maravilhosa, né?